Eu tenho muitos quadrinhos da editora Mitos aqui na minha coleção, só que, por incrível que pareça, eu nunca tinha colecionado nenhuma série deles. Não que sejam histórias ruins ou coisa do tipo, tá? Só é muito curioso esse lance de eu nunca ter pegado nenhuma edição aleatória de algumas séries que eles publicam, com numerações gigantes, tá? Porque o que eu muito vejo aqui pela internet é o pessoal comentando que você pode pegar qualquer edição aleatória dessas séries Bonelli que a Mitos publica, que vai ser, na sua grande maioria, né, uma história fechada que você vai ler e entender ela bonitinho sem precisar ler uma caralhada de edições passadas ou futuras. Então, o que eu tenho aqui na minha coleção são edições únicas com histórias fechadas. Então, nunca peguei, por exemplo, uma edição super recomendada de Tex que tanto falam. Apesar de que eu já li Tex sim, só que a edição de Tex que eu li e que eu tenho aqui na minha coleção é aquela edição da Salvat. Mas essa questão então das séries mitos, eu corrigi no passado recente, quando eu enfim comecei a colecionar Júlia. E que história fantástica que me deixou plenamente satisfeito. E o que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo então é a minha experiência começando a ler e colecionar Júlia. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e no vídeo de hoje então vou comentar com vocês sobre Júlia, Aventuras de uma Criminóloga. Isso aqui é uma publicação da editora Mitos que não tem periodicidade definida, tá? Então sai de tempos em tempos e um monte de edição de uma vez. Daí, nesse vídeo aqui em particular então, vou comentar com vocês sobre essa edição 1, a edição 2, a edição 3... e a edição 4. Eu não mostrei aqui a contracapa, mas a contracapa de todas essas edições aqui dessa série da Júlia são iguais, então não valeria a pena mostrar, mas eu posso mostrar para vocês aqui como que fica a lombada da publicação. Daí vale a pena comentar também que essa aqui no caso seria a primeira série da Júlia em formato italiano, porque anteriormente, há muitos anos atrás, a Mitos já publicou essas histórias aqui da Júlia, né, que é a série original da Júlia, que lá na Itália tá saindo até os dias de hoje, tá? Começou a ser publicada em 98, as histórias daqui da Julia Kendall, em 98, e segue sendo publicada mensalmente até os dias de hoje. Só que há muitos anos atrás a Mitos começou a publicar essa série aqui, que essa aqui então, no caso, é a edição 1 italiana igual, tá? E a Mitos começou a publicar a Júlia, só que em formatinho. Daí agora, em 2019, ela começou a republicar aqui Júlia em formato italiano. Daí, atualmente, a Mitos está publicando duas séries de Júlia. Essa aqui, que seria desde o começo, desde a primeira edição de Júlia, a primeira edição original, tá? Porque também tem outras séries de Júlia sendo publicadas. Por exemplo, Júlia Especial, Júlia Graphic Novel. Então, tem muitos números 1. Fora aqui no Brasil, né? Que então tem a edição número 1 do formatinho. Essa número 1 aqui em formato italiano, e tem a Júlia nova série. Essa nova série, então, é uma continuação do que a Mitos já estava publicando em formatinho da Julia Kendall, que a nova série, então, passa a ser formato italiano, tipo, descontinua os formatinhos da Júlia, aí passa a ser formato italiano, e a nova série, então, começa a partir do número 200 de Júlia. Só que o que eu vou comentar com vocês é essas quatro aqui, que são, tipo, literalmente as 4 primeiras edições de Júlia publicadas na Itália, que é então no mundo. Mas antes da gente então falar sobre o interessante aqui do vídeo, vou convidar vocês a seguirem a página do Instagram do Fandom Prime. Lá eu posto umas mini resenhas de alguns quadrinhos que eu tô lendo durante os dias, tá? Porque são só mini resenhas mesmo, porque resenhas mais completas e comentários mais profundos eu deixo para fazer aqui no YouTube. Então, se você quiser fortalecer o trabalho do Fandom Prime e quiser dar uma força lá, fica aqui o convite para seguir a página lá no Instagram, beleza? Mas também não se esquece de curtir esse vídeo aqui e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Vocês que já acompanham o Fandom Prime há algum tempo já devem estar ligados que eu sou muito resenha e o esquema que eu faço aqui para os meus vídeos é, antes de tocar no assunto principal do vídeo, eu gosto de fazer uma super contextualização antes de chegar lá. Mas pro caso aqui de Julia Kendall, como esse aqui é o começo dessa série e também é o meu primeiro contato
com a personagem e o universo da série como um todo e tudo mais, não tem muito contexto que eu posso fornecer para vocês. Mas como eu ainda sou muito resenha, o que eu vou fazer com vocês agora nessa primeira parte do vídeo vai ser contar uma história que eu espero sinceramente, já que eu não escrevo roteiro de vídeo, tá? Eu vou esperar sinceramente que ela faça sentido e que ainda faça ligação com o que eu vou conversar com vocês sobre a Júlia aqui, beleza? Então, o seguinte, quando eu era criança, eu assisti uma série na Record que chamava Jornal do Amanhã, Jornal de Amanhã. E nessa série tinha esse cara, que era um cara normal, tá? Nada demais. Só que toda manhã um gato vinha e trazia um jornal pra ele, deixava na porta dele, né? Só que esse jornal, ele trazia notícias do dia seguinte. Então, tipo, chegava na manhã, só que o jornal que o cara tava lendo tinha notícias do dia seguinte. E às vezes ele via as notícias assim, os acontecimentos, né? Que então ele estava prevendo o futuro. E se ele via no jornal uma coisa muito cabulosa que ia acontecer, ele fazia de tudo para impedir que aquilo acontecesse. Então se alguém ia morrer, ele tentava impedir aquilo, se ia acontecer um acidente, sabe? Tentava fazer a comunidade dele ficar melhor. E é uma série muito foda. Então cada episódio tinha um caso assim que o cara tinha que se desdobrar para ajudar as pessoas. Muito foda mesmo. Não sei se alguém já ouviu falar dessa série, tá? Porque ela era dos anos 90, acabou, acho que foi no ar, essa série foi ao ar de 96 até os anos 2000, até o ano 2000 no caso, tá? E não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já assistiram ela, mas eu assisti ela porque passava na Record as reprises, né? Porque quando eu era criança, e achava muito foda. E nesse mesmo bloco, espaço de horário, não sei se era um negócio especial de séries, enfim, antes de passar, eu não sei se era antes do Jornal de Amanhã ou era depois, passava também uma outra série que era o Clube do Terror. Nessa série, que também é dos anos 90, que eu assisti então nos anos 2000 quando eu era criança, mostrava esses adolescentes se reunindo ao redor de uma fogueira para contar histórias de terror. Não era um negócio muito absurdo, de gore, visceral, um terror pesado, sabe? Era um terror infantil, um terror adolescente, né? E só que como eu assisti quando eu era criança, eu achava muito foda essa série. Que então essas crianças, esses adolescentes se reuniam e começavam a contar a história. E o episódio da vez então era retratando a história que as crianças estavam contando. E, cara, eu adorava isso, era muito fantástico. Era toda tarde, acho que devia passar de segunda a sexta, e era religioso. Dava o horário lá, eu parava ali e assistia essas duas séries ali na sequência, era um negócio muito fantástico. Mas por que eu compartilhei essa história aqui com vocês? É que acontece que Julia Kendall, as histórias aqui da criminóloga, tem uma pegada muito forte de seriado dos anos 90. Nos moldes, nessa mesma estrutura dessas duas séries que eu acabei de citar. Quer dizer, mais no caso do Jornal de Amanhã. No Clube do Terror, que era uma pegada mais infanto-juvenil, já era outros 500, mas essas duas séries que eu citei são séries dos anos 90. E Júlia aqui, que começou a ser publicada então em 98, tem uma pegada muito forte dos anos 90. Não só o clima de anos 90, mas também o clima de uma série dos anos 90. Mesma estrutura narrativa ali, que nem no caso da série do Jornal de Amanhã, geralmente tinham os casos, né, que ele tinha que resolver e tudo mais. Aqui na Júlia, ela tá resolvendo crimes, quer dizer, não propriamente a Julia Kendall, porque então a Júlia é uma criminóloga, ela é uma doutora, acho que ela dá aula em faculdade, eu não sei se cita aqui se ela já é doutora, se ela é mestre, sei que ela dá aula numa universidade de criminologia. Ela é uma criminóloga, só que paralelo às funções dela de professora, ela também presta consultoria para a polícia. Que aí quando acontece algum caso muito cabuloso, que eles estão dificuldades de encontrar suspeitos, elas pedem auxílio para Júlia para ela poder traçar um perfil do criminoso. Então, embora na série que eu citei, o Jornal de Amanhã, tenha um fator fantástico, né, que é um jornal que está contando sobre o futuro, aqui na Júlia é uma história 100% pé no chão. Daí dá para citar também CSI. CSI, apesar de ter começado nos anos 2000, era daquele momento de transição entre os anos 90 e os anos 2000. Então tinha ainda muitos fatores anos 90, só que já estava começando a transacionar para o que seria os anos 2000. Só que aí dá para citar também uma outra infinidade de séries dos anos 90 que
Daí eu já não vou ser especialista para citar isso, tá? Só que, eu posso citar como, por exemplo, também Lois e Clark, As Aventuras do Superman, aquela série dos anos 90, que eu gosto bastante de Superman e tudo mais, só que quando eu nunca assisti a série completa, tá? Só que eu já assisti episódios soltos dela. E, cara, não tem como discutir isso. Muito anos 90 aquilo lá. A estrutura, as dinâmicas, sabe? Dos personagens e tudo mais. Acho que, não sei se eu tô conseguindo passar isso pra vocês, mas espero que vocês tenham entendido pelo menos essa parte que eu quero dizer de anos 90. E isso aqui, então, é um ponto... Não é um ponto fraco, tá? E talvez, dependendo do seu ponto de vista, possa ser ter um ponto forte. Só que é muito bacana isso, porque pra mim, pelo menos pro Cisco, trouxe muita nostalgia. Que eu acabei de comentar, então, alguns exemplos de que me marcaram. E talvez pra mim eu não coloque como um ponto forte, só que bateu aqui na minha nostalgia e foi ponto positivo pra mim. Também veio com esse cartão postal aqui, essa edição, que eu comprei. Não comprei. Eu comprei usada essa edição aqui, só que tava guardada aqui, então sucesso. Eu já posso comentar também uma indignação minha que na Black Friday, isso eu comentei naquele finado vídeo de super unboxing das aquisições do final do ano, que não foi pro ar, tá? Que eu já comentei aqui no canal que não foi pro ar porque eu gravei o vídeo e não pegou áudio nenhum. Daí fiquei puto e tentei ainda pensar assim, eu posso redublar o que eu tava falando por cima, fazer um vídeo meio que react meu, só que não, deixa quieto isso aí. Enfim, e nesse vídeo eu comentar, tá? Comprei usada e veio isso aqui, só que na Black Friday eu também tinha comprado lá na loja da Mitos algumas edições de Júlia, que estavam R$10 também. Daí eu peguei um monte de edições lá e eu lembro que eu olhei lá no site e tava falando assim, se você comprar essa edição aqui que eu tava pegando e mais alguma outra de Júlia, vai vir um cartão postal, que aí eu imagino que seria a mesma coisa que isso aqui, só que com outra imagem que não essa aqui. Aí eu, sucesso, já vou pegar umas edições aqui de Júlia, que tá baratinho, e ainda vou ganhar um cartão postal. Show de bola, pra mim vantagem, um brindezinho nunca é demais. Aí comprei as edições lá, chegou pra mim, quer dizer, eu pedi pra retirar lá na loja, fui lá na loja, que fica na Rua Augusta, trouxe o pacote pra casa, abri, olhei minhas edições e não tinha nenhum cartão postal, era pra vir uns 3, pelo que eu vi lá que tava anunciado no site lá, que se eu pegar umas 3 edições, fala assim, se você pegar essa edição aqui, mais qualquer outra de Júlia, você ganha um cartão postal. E não veio nenhum cartão postal na minha compra, infelizmente, né? Só reações tristes aqui embaixo. Chore se chorou. Mas tá, enfim, então... Tô me distraindo muito nesse vídeo aqui. Tá, então já falei que a Júlia é uma professora universitária que presta consultoria para a polícia. Só que também essa consultoria não é só para casos hediondos, crimes graves. Não, às vezes é só um caso que a polícia empacou ali. Não, tem como você dar um help aqui pra gente? Beleza. Aí tem toda aquela questão de série de crime, que aí você tem a cena do crime, aí ela vai... colher as evidências ali, né? Que tipo, ela não é policial, ela não trabalha para polícia. Ela é uma civil que presta essa consultoria. Então depende muito dos detetives passarem as provas, que aí tem muito da personalidade dela aqui, que a gente vê que é muito forte. Quer dizer, não é forte, mas só acentuada. Ela é uma pessoa decidida. Então é muito bacana. Só que aí o detetive que trabalha mais com ela é um cara muito carrancudo, cabeça dura. Daí tem uns momentos assim que são muito bacanas deles tendo conflito ali, que aí conversando de boinha, aí pouco mais os caras estão gritando um com o outro, aí é muito foda. E acho que essa é a vida da Julia Kendall. Acho que isso é uma coisa muito séries Bonelli. Que a maioria dos personagens que eles fazem na Bonelli, pelo que eu tenho conhecimento, eles são baseados em figuras famosas, pessoas que existiram de fato. No caso da Julia, então, ela é baseada na atriz Audrey Hepburn, que eu, particularmente, Cisco, sou sem fã, não vou dizer que eu sou fã fanático, só que eu sou apaixonado pelos trabalhos dessa atriz, é muito fantásticos mesmo. E acho que essa questão do visual dela, então, é um negócio que me comprou de vez, assim, quando eu vi falar da Júlia, antes de começar a ler, quando eu comecei a ver comentários na internet, indicações e tudo mais, o que me mais pegou, antes de saber do que se tratava as histórias, foi o visual dela, porque eu sou realmente apaixonado pela Audrey. Assim, se você não conhece essa atriz, se nunca viu nenhum trabalho dela, vou te recomendar agora 2 trabalhos que, se depois de assistir eles, você não gostar dela, aí eu não sei o que eu posso fazer com você.
O primeiro deles é Bonequinha de Luxo, que acho que é o filme mais famoso dela. Talvez essa questão de ser o mais famoso acabe enjoando, sendo uma contraindicação para algumas pessoas, que eu sei por experiência própria que algumas pessoas não gostam de coisas que são muito populares. Só que, cara, acho que dos que eu já assisti, da Audrey Hepburn, o Bonequinha de Luxo é um filme mais ímpar, que a maioria dos filmes dela, tá, são da primeira metade do século XX, ali entre os anos 40 e os anos 60, mais ou menos, desse período. Então, como tem muita gente que torce o nariz, que não curte nada filmes antigos assim, é difícil eu querer pegar e fazer uma indicação de algum filme dela. Só que acho que o Bonequinho de Luxo já é um ponto fora da curva. Então, se você não gosta de filmes antigos, talvez assistindo esse filme você passe a gostar, ou pelo menos fique aberto a aceitar novas indicações. Daí, então, essa é a primeira indicação. A outra, sobre a Audrey Hepburn, seria o Minha Bela Dama. Esse, se eu não estiver enganado, deve ser o filme mais premiado dela. Só que esse já não é uma indicação mais tão forte, porque ele sim tem uma pegada muito de filme antigo. Então, se a pessoa já não gosta de filme antigo, vai ser um parto para assistir esse filme, apesar de ser fantástico e muito bom mesmo. Por isso, então, tenta, se você tiver a oportunidade, disponibilidade e o interesse, obviamente, tenta assistir pelo primeiro o Bonequinho de Luxo. Se fluir, se bater o santo ali, aí você pode partir pro Minha Bela Dama, que também é outro filme fantástico, super recomendo, tá? Mas aí os dois, o Minha Bela Dama já é outro ponto fora da curva de indicação, porque ele é um musical. Então, eu sou apaixonado por filmes musicais, só que eu sei que muita gente torce o nariz, infelizmente, são pessoas que eu... não vou falar besteira aqui, mas infelizmente eu sei a realidade, né? Não é todo mundo que gosta de filmes musicais. Então é complicado indicar esse filme, apesar de ser muito bom. A história é fantástica, né? Mas enfim. Então, tá aqui duas indicações da Audrey Hepburn que são fantásticos mesmo. E vamos voltar aqui para Julia Kendall, então, que é baseada nessa atriz que eu adoro. Daí, tem outros personagens aqui do núcleo da Julia que também são baseados em figuras famosas. Os outros aqui, eu vi em algum, não sei se foi comentários no Facebook, se foi em algum vídeo de alguém falando, mas os outros personagens coadjuvantes recorrentes aqui da Julia, tem outros que também são baseados em figuras famosas, só que o único que eu vou reconhecer e comentar com vocês aqui seria a governanta da casa da Julia, que é baseada na atriz Whoopi Goldberg. Que essa atriz todo mundo conhece, né? Só que uma coisa que eu não curti então aqui nas histórias da Julia, pelo menos nessas 4 edições aqui que eu li, seria justamente sobre essa governanta que é baseada na atriz Whoopi. Que no caso, eu não achei que a atriz Whoopi combina com a personalidade dessa governanta. Enquanto eu li aqui a história, destoou bastante pra mim. Acho que, cara, é porque, por exemplo... as aventuras daqui da criminóloga super fluiu pra mim com a Audrey Hepburn. Pra mim tava ali um negócio muito fantástico. Agora, vendo a Whoopi ali naquele papel, pra mim destoou bastante. Talvez eu não tenha assistido filmes e produções bastante com a Whoopi pra imaginar ela fazendo esse papel aqui. Daí, então, é uma questão particular minha. Mas foi isso que eu senti, tá? Agora que eu já esgotei as minhas divagações sobre Julia, vou falar sobre as histórias aqui que eu me propus a comentar com vocês. Essas 3 primeiras edições aqui, ó, edição 1, edição 2 e edição 3, elas formam um arco só. Então, é o mesmo caso correndo nessas 3 edições aqui. Apesar de que, se você, por exemplo, pegar aqui a primeira edição, ela tem o começo, meio e o fim dela. Só que aí o fim, o caso fica em aberto. Que aí eu já vou dar agora nesse momento um micro spoiler, que o criminoso da vez então não consegue ser capturado nessa edição aqui. Daí, e por mais 2 edições, né? Obviamente, o caso vai correndo. Quer dizer, não necessariamente... sem querer dar spoilers, né? Mas, enfim, o caso então vai correr nessas 3 edições aqui. Depois disso, até onde eu sei, tem essa edição 4 aqui, por exemplo, então... ela é uma história fechada. Se você pegar essa aqui, você pode ler ela do começo ao fim e vai entender, vai ser introduzida ao universo da Julia. Só que aí se você pegar alguma dessas aqui, você vai ver que é um esquema só.
Se você precisar pegar, por exemplo, só a edição 3, você consegue entender sim chuchu beleza, do começo ao fim. Porque assim, mesmo essa edição 1, que é a primeiraça da Júlia, ela já começa como se você pegasse o bonde andando. Então a Júlia já é uma criminóloga, professora universitária reconhecida. Tanto que aqui, nessa altura, já estão fazendo uma série de TV baseada na vida dela, aqui na história, tá? E aqui na história, então, a gente vai ver que é um incômodo, porque os caras estão super hollywoodizando a vida da Júlia. Então, tipo, tem umas partes que mostram, tipo, ela tomando banho, que ela fala assim, pô, tem necessidade de mostrar isso na série, contando sobre a minha vida, sabe? É muita sensualização que vai incomodando a Júlia. Então, aqui a gente já pega o bonde andando. Todas as relações já estão estabelecidas. E nessa história aqui, então, a gente vai ter um serial killer. Que aí, isso é meio... Vamos costurar essa história aqui, porque apesar de ser aventuras de uma criminóloga, logo você pode pensar que todos os casos vão ser, que nem eu já tinha comentado em algum momento aqui do vídeo, que eu sei que eu comentei, que pode ser casos hediondos, crimes graves e tudo mais, que nem serial killers. Só que não, que nem na edição 4 aqui mais pra frente, é só um incendiário que tá tacando fogo em prédios pela cidade e tá tumultuando, né? Então, nem sempre são crimes hediondos. Às vezes pode ser só um crime que os caras não estavam conseguindo encontrar um suspeito, porque, tipo, não é a Júlia que vai resolver o caso, ela é só uma assistente, ela só presta consultoria. E a consultoria dela, então, é traçar o perfil do criminoso que cometeu aquele crime. E outra coisa muito interessante, então, que a gente vai ver aqui nessas histórias de Júlia, é que ela coloca que esse é o trabalho da criminologia. Não é o seu papel acusar ou condenar a pessoa, colocar que ela é maligna ou alguma coisa do tipo. É só o papel dos criminólogos é tentar entender o porquê daquilo foi cometido. Então, a partir do perfil, você estuda a cena do crime, o crime que foi cometido, e a partir daquilo você estabelece o perfil da pessoa para tentar entender o porquê que aquela pessoa fez aquilo. Então, esse é o papel dela aqui, tentando construir o porquê que aquele serial killer estava matando essas pessoas. E a gente vai ver que são sempre mulheres. Por exemplo, várias mulheres começam a morrer, aí, tipo, a causa da morte é sempre umas perfurações, por exemplo, no útero, no peito. Aí, nesse caso aqui, ela vai colocar aqui, sim, que essa pessoa é ressentida com a mãe dela. Então tem toda uma explicação aqui que inclusive não é nenhuma besteira, porque o roteirista aqui, o Giancarlo Berardi, ele realmente, pelo que eu ouvi falar, né, ele ficou não sei quanto tempo estudando criminologia, foi pra faculdade lá e tudo mais. Não sei se ele chegou a se formar ou só foi assistir algumas aulas por muito tempo pra construir aqui as histórias e a personagem. Não lembro se ele se formou. Sei que o cara fez um puta de um estudo, então nada do que é colocado aqui nas histórias de Júlia é besteira sensacionalista. É tudo muito bem embasado. Apesar de ser histórias fictícias, é tudo é embasado na realidade, sabe? Não é absurdo colocado assim por roteiro, sabe? Não sei se eu consegui me fazer entender no que eu tô falando aqui, mas enfim. Então, esse era o caso aqui, de um serial killer que tava matando mulheres. A Júlia é uma personagem falha. É que acho que os vídeos, os comentários que eu vi do pessoal comentando sobre as histórias da Júlia, eles colocam um ênfase tão grande nessa parte que a Júlia falha, que parece que é um negócio, nossa, ela vai tomar uma surra toda edição, ou não sei o que. É que também não é como se a Júlia fosse invencível, tá? Aí isso é interessante de comentar, que ela é falha. Porque, assim, não é como se os detetives são incompetentes e vão... Toda a história vai ser isso. Os caras não conseguem fazer o trabalho deles, então eles vão atrás da Júlia para ajudar eles. Daí a Júlia dá uma de Sherlock Holmes e pum pum, liga os pontos ali. Tá aqui, descobri que é um bandido e agora eu vou atrás dele. Também não é assim. Tanto que aqui na história, então, os crimes vão acontecendo e acho que só depois do segundo assassinato que eles vão atrás de pedir ajuda para ela. A partir da cena de cada um dos crimes, ela vai construindo o perfil do criminoso. Então, tipo, não é como se na primeira cena do crime ela já consegue ligar os pontos ali e descobrir quem é a pessoa. Não, tipo, aí vai... essa cena aqui tá desse jeito, ela consegue enxergar a pessoa de uma forma. Daí, como tem uma segunda cena, e na segunda cena, com novas informações, novas variáveis, ela consegue já pincelar melhor a figura. E por aí vai. Só que chega aqui no final da aventura,
Aí ela vê que o perfil certeiro que ela traçou não tinha nada a ver com o assassino. O tempo todo aqui nessa história aqui, a Júlia estava errada. Essa era a questão. Acho que esse é o lance que todo mundo fica enfatizando que a Júlia falha. Por causa que nessa primeira edição aqui, ela estava errada o tempo todo. Aí ela tinha traçado o perfil lá de um homem de não sei tantos anos. Só que no final, então, o serial killer era uma mulher. Quando ela descobre, quando ela se toca disso, que ela percebe que eles vão atrás de um cara que é o maior suspeito. Só que no final das contas não era aquele cara. Era uma mulher que eles tinham cruzado com essa mulher no meio da investigação. Só que, tipo, não fazia sentido pro perfil que a Júlia tinha traçado. Por isso que nem cogitaram aquela mulher como suspeita. Daí quando enfim a Júlia se toca, já é tarde demais e a mulher consegue fugir. Daí ela fica cabreira, fica toda desgostosa, porra, errei. E ela começa a se sentir inútil, mesmo ela sendo uma profissional exímia com feitos extraordinários, tanto na docência como aqui ajudando a polícia, né? Então ela fica totalmente frustrada por causa disso. E aqui então, nas outras duas edições, a gente vai ver tipo essa criminosa voltando. Daí aqui na segunda edição então, vai passar um tanto de tempo, sei lá, uns meses, que não fica claro aqui quanto tempo passa, a gente só entende que passou muito tempo desde que ela deu a fuga nos guardinhas ali na primeira edição. E essa assassina então tá na moita. É o que a gente vai ver aqui nessas duas edições. Essa assassina na moita, só que como ela é uma serial killer, ela não vai conseguir segurar por muito tempo o impulso de matar as pessoas. E é o que a gente vai começar, a partir então aqui depois de passar muito tempo, a gente começa aqui a acompanhar quando ela perde pro impulso dela. Aí tem umas pessoas que essa assassina interage, que ela vai enrolando, que depois dessa edição aqui então, do caso aqui, essa assassina vai ficar obcecada pela Júlia. Porque até então, o que tinha acontecido aqui era que a polícia quase me prendeu. Só que aqui então é por causa da Júlia que a polícia está quase me prendendo. Então ela vai criar uma obsessão aqui pela Júlia e nem dá pra ver o que essa capa aqui entrega, é que ela vai atrás da Júlia. Aí no final das contas então eles conseguem prender enfim ela aqui na edição 3. Aí, cara, um caso muito bem construído aqui. Como eu falei, se você ler, você não precisaria ter, aqui tem introdução então para essa serial killer. Não, opa, peguei a edição errada. Na edição 1 você tem a introdução para essa serial killer. Só que se você, por exemplo, pegasse a partir da edição 2 para ler, você ia entender a história chuchu beleza. Que do mesmo jeito que aqui começa como se o bonde já estivesse andando, você pegaria aqui do mesmo jeito. Que você pegar essa mina aqui que a gente está acompanhando, que está se escondendo aqui, está disfarçada e tudo mais, não era uma serial killer, beleza, você vai assimilar isso e curtir a história indo embora. Aqui do mesmo jeito, vai começar a história aqui, tem essa serial killer que tá de marcação com a Júlia e por isso que ela tá atrás da Júlia. Opa, chuchu, beleza, é isso então, poucas ideias. A edição 4 então, que eu vou comentar só brevemente, porque, que nem eu disse, não tem muitas coisas, eu já falei tanto, já divaguei tanto aqui nesse vídeo, espero que vocês estejam curtindo. Caso você ainda esteja me assistindo, espero que você esteja curtindo e que tenha deixado o like aqui no vídeo. Essa aqui então, como eu falei, é sobre um piromaníaco, que ele tá queimando prédios pela cidade, só que curiosamente ligados à polícia. E aí a Júlia vai traçar no perfil do cara, do criminoso, e esse cara tem uma questão não resolvida com a polícia. Será que ele é um ex-policial que foi abandonado pela força? Será que ele foi aposentado antes da hora? Será que, enfim, ele tem alguma questão não resolvida com a polícia? Aí vai correndo o caso aqui. Daí eles vão suspeitar de que seja um dos policiais que estão ali ajudando na investigação, porque esse cara, ele teve algum acidente num caso há muitos anos e ficou zoado. Daí começa a suspeitar desse cara, só que a Júlia fica pensando, não, esse cara, ele se encaixa perfeitamente no perfil, só que não acho que seja ele. Aí é um negócio mais de roteiro, porque pensa assim, se o cara se encaixa perfeitamente no perfil do suspeito, tem que ser ele, né? Só que aí também tem a questão de que é um policial, a gente não vai conseguir... Quer dizer, a gente não pode acusar um policial assim, sem provas concretas, porque aí você acaba queimando a confiança ali da organização toda. E uma outra coisa que também vale muito a pena comentar, para fincar de vez aqui a recomendação e te forçar... Quer dizer, forçar é foda, né? Mas e te incentivar mais ainda a ir atrás de histórias da Júlia, né? Que nem eu falei, já... Tô me repetindo bastante, só que eu já falei pra vocês que eu gosto de me repetir quando é pra frisar uma informação.
você não precisa ser necessariamente essas edições aqui, tá? Se você encontrar qualquer edição de Júlia num sebo, num site da vida aí, se for lá na loja da Mitos mesmo, não tô ganhando nada para recomendar a Mitos, tá? Só que, pô, amei demais essas histórias aqui. Então, tá, o que eu vou recomendar aqui, se você já leu e gostou disso aqui, Gotham DPGC, puta que eu pariu, você vai adorar as histórias de Júlia. Pelo menos essas. É que nesse momento eu tô gravando esse vídeo aqui, eu tô. É porque essa aqui eu já tinha lido há muitos anos atrás, então eu tô relendo Gotham e terminando de ler as edições que eu nunca tinha lido ainda. Então, na altura que eu tô gravando esse vídeo aqui, só me falta ler essa última edição aqui, esse Corrigan aqui, que é a quarta e última desses encadernados assim. Então, tô lendo agora, lendo e relendo agora, e, cara, o clima de Gotham é praticamente a mesma coisa que você vai encontrar aqui em Júlia, pelo menos nessas edições que eu li. E que, pelo que eu vi falar do pessoal que já acompanha há muitos anos e que segue acompanhando fielmente, é isso que você vai encontrar em praticamente todas e qualquer edição de Júlia. Então, se você gostou de Gotham, pode ir atrás de Júlia que você vai ser feliz com certeza. Então é isso, pessoal. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu acho que em nenhum outro vídeo do canal eu tinha divagado tanto quanto eu divaguei nesse vídeo aqui. Mas comenta aqui embaixo o que você achou, se é bacana esses vídeos que eu divago muito ou se eu tenho que ser mais objetivo nos meus vídeos. Acho que quando eu falo de super-heróis eu acabo sendo mais objetivo porque é um negócio que está mais enraizado na minha alma, né? Mas histórias assim que não são de super-heróis também são muito boas e eu curto bastante. Enfim, então comenta aqui embaixo, comenta o que você achou de Júlia, se já leu essas histórias aqui, se já leu alguma edição de Júlia, o que achou do que eu falei aqui nesse vídeo, se ficou interessado em ir atrás, né? Caso não tenha lido ainda. Enfim, pode comentar o que você quiser. Críticas, elogios ou sugestões. Fica à vontade mesmo que o momento nos comentários é totalmente seu. Então só para fechar aqui, antes de mais nada também, só para fechar aqui os esclarecimentos. Então a gente tem aqui, ó, primeira edição, primeiraça de Júlia. A gente tem aqui a nova série, que da Mitos também, que é a partir da edição 200 da série original da Júlia, tá? A série italiana, que é que eu já falei, a diferença aqui, ó, que você vê. Que uma é preta normal e a nova série é lombadinha, tem uma fitinha amarela. E também tem essa aqui, ó, Júlia Especial, que aí ela só tem de diferente aqui na lombada, que é Júlia Especial, que aí Júlia Especial é sobre a juventude da Júlia, que eu já falei no vídeo, tá? É sobre as histórias da Júlia na faculdade. Daí por enquanto tem 10 edições dessa série especial de Júlia aqui. E aí dessas outras aqui, eu não sei quantas edições tem atualmente no momento que eu estou publicando esse vídeo aqui. Mas se você encontrar qualquer edição de Júlia, forte recomendação, beleza? E também não se esquece de curtir esse vídeo aqui e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Beleza? Então até a próxima!